Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro e principalmente sobre Odair Hellmann, que eu considero a escolha mais sensata para o Atlético neste momento para substituir o Turco Mohamed, que balança no cargo. Mas eu já até postei no Twitter, é o João Sorrisão, balança mais no cargo. Quem não lembra do João Sorrisão do Esporte Espetacular, que é aquele boneco lá, com aquele sorriso enorme lá, que você batia nele, ele ia para um lado para o outro, mas acabava ficando em pé, ele nunca caía. Esse tem sido o Turco Mohamed no Atlético, está sob pressão há vários momentos, mas sempre acabava se salvando, porque a gente olha, vamos dar mais tempo, quem sabe ele consegue se ajustar, e até agora nada, né? Eu acho que se ficar dando tempo, o Atlético não ganha nada nessa temporada e não pode ficar refém do técnico. E o fato é que o desempenho é fraco, né? Eu acho que essa é a grande verdade. O jogo de hoje foi tenebroso e não há evolução, e ele tá assim, muito assim, esperando que os jogadores resolvam. Ele não tá tendo assim o culhão de arriscar uma coisa diferente, de tentar ser um pouco mais ousado, porque isso no início da temporada ele estava tendo, né? Quando a gente via aquele jogo contra o Coritiba, né? O Cuiabá foi hoje, né? Contra o Coritiba, o primeiro tempo foi ousado, o Atlético foi mais agressivo lá, ele estava tendo culhão. Agora que o time começou a ter muitos problemas defensivos e tudo isso, ele fica com medo de perder, e é esse jogo burocrático, né? Isso não leva o time a lugar nenhum. E a questão é, o Odair Hellmann é um cara eficientista e eu acho que o Atlético está precisando disso. Ele não é um cara com uma proposta de jogo extremamente estética, não. Tem que ser um futebol arte, tem que ser 1000 passes de intensidade. Não. Ele vai jogar conforme a banda toca, e é isso que o Dorival tem feito no Flamengo. Ele viu que o Flamengo não conseguia jogar com tanta intensidade como se esperava na era do Jorge Jesus, mas ao mesmo tempo ele percebeu que tinha como fazer um Flamengo mais propositivo, e o que ele fez? Deixou os dois atacantes, o Pedro e o Gabigol, colocou um meio campo mais avançado do que o Arrascaeta e fez um trio de volantes, dois mais para o lado, um mais centralizado que pode subir e depois pode voltar. E é claro, a linha de defesa como deveria ser, que é uma linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais. Ele não fez aquelas invenções loucas do Paulo Souza, chegou a colocar Bruno Henrique de ala, entende? Ele fez o básico, ele fez um esquema que encaixava bem com o que o elenco tinha em mãos e o time melhorou. O Odair Hellmann faz algo semelhante. Se a gente olhar a trajetória do Odair Hellmann como técnico, apesar dos cabelos brancos, ele só tem 45 anos de idade, ele trabalhou no Internacional, onde tirou o time da Série B, e no primeiro ano na Série A terminou em terceiro lugar. 51 gols marcados, 29 gols sofridos, né? Óbvio, não é um ataque encantador, mas pelo elenco que ele tinha, o trabalho foi muito bom. E no Fluminense, ele fez o último trabalho dele aqui no Brasil pelo Fluminense, estava na 4ª posição quando deixou o cargo para treinar no Oriente Médio. Eu estou dizendo que o Odair Hellmann é um gênio tático? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele é um cara que sabe fazer bom proveito do que tem em mãos e sabe montar estratégias para maximizar a pontuação do time. É isso que ele fez no Internacional, é isso que ele fez no Fluminense, e ele pode fazer algo semelhante no Atlético Mineiro. Só que a questão é, o Atlético Mineiro, diferente desses outros dois times, tem um teto de produção muito mais alto. Então, a tendência é que ele consiga extrair mais resultados do que ele conseguiu no Fluminense e no Internacional. Então, assim, ele é um cara que chega no meio da temporada para não se preocupando em estética, mas sim extrair resultados, fazer ajustes, fazer as mudanças necessárias. Porque assim, as pessoas vivem falando, o Jorge Sampaoli se ofereceu a treinar o Atlético. Gente, o jogo dele é complexo e a gente teve muito do que a gente viu hoje com ele. Um time que não conseguia ganhar de oponentes mais entrincheirados, mais reativos. Ele perdeu de 3-1 para o Bahia do Mano Menezes, ele perdeu de 2-1 para o Botafogo do Paulo Autuori, uma das poucas vitórias do Botafogo naquele Brasileirão. Ele perdeu para o Goiás de 1-0, ele perdeu para o Vasco do Luxemburgo de 3-2, esse jogo chegou a estar 3-0 para o Vasco. Então assim, ele teve várias derrotas tenebrosas porque o time era muito previsível e no final das contas ficou um time muito burocrático também no sentido de não fazer infiltrações pelo meio, só ficar em cruzamento. O jogo contra o Goiás foi só cruzamento, né? É um time que, ao meu ver, performou aquém do que se esperava. Eu imaginava que o Atlético ia jogar melhor do que o Santos dele. E no final das contas ele ficou abaixo da pontuação do Santos, que seria o suficiente para ser campeão naquela temporada em que o Flamengo foi campeão, o Internacional ficou em segundo. Para mim, o Sampaoli, até pela dificuldade de se trabalhar com ele e também pelo que ele vai exigir milhares de reforços, não é o cara ideal. E o Renato Gaúcho não dispensa comentários. Ele levou um nó do Alberto Valentim no Atlético Paranaense, perdendo de 3-0 em pleno Maracanã. É um técnico que faltou treinos durante o período dele no Flamengo. É um cara que sempre desprezou conhecimento. E é um cara que vem declínio, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu sei, ele foi finalista da Libertadores mais de uma vez.
finalista lá com o Fluminense em 2009, quando perdeu para a LDU, e muito pela arrogância dele perdeu aquele título. E assim, o cara com o Grêmio teve um trabalho de longo prazo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, eu sei, mas depois foi caindo de produção, gente. Eu sei que ele tem títulos, mas currículo não ganha tudo, né? E a gente viu que o currículo dele não foi o suficiente para fazer o Flamengo sair da estaca zero na última temporada, né? Na estaca zero em sentido de conquistas. Ele perdeu no Brasileirão, ele perdeu na Copa do Brasil e acabou perdendo a final da Libertadores para o Palmeiras. Um desempenho do Flamengo foi só decaindo com o passar da passagem dele. A meu ver, é um técnico que não tem condições de treinar o Atlético nas atuais circunstâncias. Para mim, é um desrespeito com a torcida. A torcida pode até estar aceitando mais o nome dele agora, por causa do Turco tá indo muito mal. Mas convenhamos que o Atlético merece mais. Eu acho que o Odair Helma é um cara que faz ajustes, ele faz uma leitura de jogo muito mais perspicaz do que o Renato Gaúcho, a meu ver, é um cara que vai saber utilizar melhor esse elenco do Atlético do que o Renato. Note-se que eu não estou dizendo que o Odair Helma é a solução para tudo que o Atlético tem em mãos. Eu acho que o Atlético, se eu fosse o presidente do time, né, o cara que toma essas decisões, eu iria contratar sim o Odair, mas eu também estaria disposto a dar esse cargo para o Lucas Gonçalves, deixar o time seguir a temporada desse jeito mesmo, né, colocar o auxiliar que já mostrou sinais promissores. Aí na próxima temporada inicia um novo projeto. O Tite, que tá doido para tentar se redimir do que aconteceu em 2005, né, tá disposto a treinar o Atlético Mineiro, né, ele falou isso. E a gente tem, é claro, o Marcelo Gallardo, né? Como a Argentina está em crise, o River Plate só está piorando, ele já está disposto a treinar outras equipes. Então, assim, ao meu ver, o Marcelo Gallardo é o nome ideal para o Atlético Mineiro. É o melhor técnico na América Latina, ou talvez na América, inclusive. Então, ao meu ver, o Marcelo Gallardo seria a minha escolha. Mas a questão é que eu não sei se o Atlético vai realmente fazer uma proposta oficial ao treinador argentino, depois aí do que foi com o Turco, né? É assim, óbvio que o Gallardo tem muito mais estofo com o Turco Mohamed, mas eu não sei como é que vai ser a reação da torcida em relação a isso também, né? Porque tem gente que ainda não aceita a ideia total de um Marcelo Gallardo. Eu daria tudo que ele pedisse, mas vamos ver o que vai acontecer, o que o Atlético vai tomar de decisão. Mas eu já deixo aqui minha opinião com o torcedor do Atlético. Para mim, se eu tivesse que contratar um técnico para substituir o Turco Mohamed nesse momento, seria o Odair Helma. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.